Bom dia, minha gente! Estamos aqui para a nossa live de hoje, a nossa leitura bíblica do dia de hoje, que é Deuteronômio capítulo 7 e capítulo 8, gente. Eu estou animadíssima por podermos estar fazendo essa leitura aqui, através dessa live, de fazermos juntos aqui, juntas, esse conteúdo, gente, porque é maravilhoso demais dentro daquele contexto que nós já estamos estudando, né? Então, bom dia, minha gente! Bom dia! Vamos lá! Bom dia, Lu! Suzana, bom dia! Inês! Rosa, bom dia, Jaine! Que coisa boa, gente, nós podemos estar aqui. Simone, que bom! Que bom, né? Pati, bom dia! Gente, que alegria, né? Nós estarmos aqui hoje. Como eu falei, essa semana já ia ficar um pouquinho assim, mas ontem eu falei, eu vou conseguir. Então, marquei a nossa live de hoje, tá bom? E a partir de então, eu vou fazer, durante esse mês de maio, as lives serão durante a noite, aqui no horário do Brasil, tá, gente? Então, serão à noite. Aí eu estava pensando que um horário bom seria para a gente manter, né? Já que a gente faz agora 8 da manhã, vai ser 8 da noite, mas eu sempre vou avisar aqui nos meus stories, tá bom, gente? Para a gente poder manter aí a nossa leitura, esse tempo tão maravilhoso, na presença do nosso Deus e na comunhão aqui, né? Comunhão não, gente, porque a gente não tá junto assim, né? Mas de aprendermos mais juntos aqui sobre esse Deus maravilhoso. Vamos orar então, dar graças a Deus por esse tempo, né? Vamos dar graças a Deus por esse tempo. Então, aí eu vou ver a programação como que vai ser lá, né? E aí eu vou colocar nos meus stories o dia e a hora certinho, tá? Porque eu vou estar com essa outra agenda, né? Então, mas eu vou avisando vocês. A gente, com certeza, vamos fazer live de lá também, tá bom, gente? Não dá pra ficar sem, né? Não dá pra ficar sem. Então, vamos lá, dar graças a Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada porque podemos experimentar das Tuas misericórdias a cada dia, Senhor, quando o dia amanhece. Nós sabemos que é um sinal visível, Senhor, de que as Tuas misericórdias se renovam por mais um dia. Obrigada, Deus, que possamos aprender e desenvolver uma visão além das circunstâncias nos nossos dias, Pai. Além das circunstâncias que vivemos, das situações difíceis que vivemos, Senhor, que os nossos olhos possam se elevar, Senhor, além delas, Pai, para enxergarmos que o Senhor é o sustentador de toda a história, que o Senhor é soberano sobre toda a história, Paizinho, e que somente no Senhor há salvação, Pai. Somente no Senhor, Deus, há um tempo onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. É somente em Ti, Deus, e que possamos viver nesta esperança e com essa certeza, Senhor, que não é nada daquilo que podemos fazer, Deus, mas é unicamente por aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Deus, nós Te damos glórias e graças, Senhor, e rendemos a Ti todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Consagramos esse tempo a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. E a nossa leitura de hoje começa aqui em Deuteronômio, no capítulo 7. Estamos nesse livro onde já falamos, né, que esse livro ele vai tratar de um período muito curto, né, um período muito curto da história. Eu vou tirar os comentários. Então, esse livro de Deuteronômio, ele traz para nós um conteúdo histórico, né, muito curto. É aí aproximadamente um mês e meio, né, onde Moisés vai
falar para o povo, para essa nova geração, as leis, né? Esse Deuteronômio, ele traz para nós o sentido e o significado de segunda lei, não como algo novo que está sendo dado, não, mas é a lei novamente sendo dada ao povo, sendo relembrada ao povo. Por quê? Porque a primeira geração morreu no Egito. Então aqui nós temos a lei sendo dada novamente aqui, sendo relembrada na mente daquele povo. O quê? Que povo é esse? Justamente essa nova geração, tá? Então é sobre isso. E também traz para nós o significado, as palavras, né? Como está lá, ó, no capítulo 1, no versículo 1, são estas as palavras, né? Então, essa também é uma tradução para Deuteronômio, as palavras, né? Essas palavras que foram ditas novamente. Então, é um discurso. E o que nós precisamos ter em mente dentro desse discurso e que faz a gente sentir, inclusive, ouvir a voz de Moisés, é entrar dentro daquele contexto. Que contexto é esse? Eu vou colocar aqui. Ai, não tá aqui. Não tá aqui, né? É a foto que eu coloquei na semana, na nossa última live, que é então uma série de discursos de Moisés. Então, são as falas de Moisés carregadas de nostalgia, de reverência, de temor, de importância, né? Essas falas de Moisés. Por quê? Porque ele está falando aquilo que para ele é o que há de mais valioso, que ele está deixando. Por que isso? Porque ele sabe que ele já vai morrer e ele não vai entrar na terra prometida. Inclusive, nós vimos aí ele ainda nos 45 do segundo tempo, pedindo para Deus, né, para entrar na terra. Deixa eu entrar. E o Senhor, não me fale mais sobre esse assunto, Moisés. Não me fale mais sobre esse assunto, né? Então, assim, nós vemos tudo isso aqui no livro de Deuteronômio. Então, estamos agora no capítulo 7 de Deuteronômio. O povo então já estava aí, né, como já estudamos, a um pé de entrar na terra prometida. Então todas essas palavras são passadas para eles novamente através de Moisés, tá? Então nós iniciamos ali no capítulo 7 e o texto bíblico diz assim, ó. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Vejam, a gente inicia aqui com Moisés trazendo admoestações para esse povo, né? Já ele está falando o quê? Ele vai falar sobre... como ele inicia esse capítulo aqui, né? Falando que quem, né? Isso aqui é importante. Primeiro, veja que as ações todas partem de quem? De Deus, né? Isso aqui é muito importante, gente. Por isso a gente vai ler até o versículo 11... Mas eu não aguentei lendo isso aqui já, ó. No versículo 1 a gente já vê aqui, ó. O Senhor teu Deus te introduzir na terra que passas a possuir. Lançado muitas nações. Quem? O Senhor também diante de ti, né? Quais são essas nações? São essas aqui, são 7 nações. Essas 7 nações que o Senhor lança diante deles. Por quê? Porque essas nações são muito mais poderosas do que o povo de Israel, né? Então, a gente vê isso tudo acontecendo. Vamos lá já, gente do céu, porque com a gente não tem esse negócio das folhinhas grudadas. Não, né, gente? Vamos lá agora para o Novo Testamento, Atos, capítulo 13, no versículo 19. Deixa a cordinha aí da sua Bíblia, que a gente já vai voltar, mas vamos lá, não vamos perder essa oportunidade de irmos para o Novo Testamento e fazer aí essa conexão dos textos, né, trazendo a maior profundidade para o nosso entendimento. Vamos lá para Atos, capítulo 13, no versículo 19. Olha isso aqui, gente. Aqui Paulo é quem está falando, né? E
vai contar a história de Paulo, né? Na verdade, quem escreve o livro de Atos não é Paulo, gente, é Lucas, tá? Não é Paulo, é Lucas, mas aqui ele vai estar falando justamente de Paulo, né? Paulo levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio. Mas vamos lá para o versículo 19. Diz assim, ó. Aqui toda a história, né, é um testemunho, essa história aqui que se encontra em Atos no capítulo 13. Mas vamos só para o versículo 19, porque está trazendo para nós a história que acabamos de ler lá. Ó, havendo destruído... Vamos para o versículo 18. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Ó, tá falando do processo dos 40 anos aí, tá? Então é o testemunho do povo de Israel. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel depois dos 40 anos. É o tempo que nós estamos na nossa leitura de hoje. E ele continua e diz assim no versículo 19. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Quem? Quem é o agente? Quem é o agente que fez tudo isso? É Deus. Olha que coisa mais linda. Então aqui, né, a gente vê que lá no Novo Testamento testifica o que nós acabamos de ler aqui, né? Então, aqui, vejam só, que o Senhor, ele dá a promessa, ele fala, ele cumpre e ele testifica, gente. Que coisa maravilhosa. Quem mais? Somente Deus pode fazer isso, né? Então a gente vê isso daí. Versículo 1, gente. 15 minutos do versículo 1. Mas bora lá que a gente vai finalizar aqui nossa leitura. Vamos até o versículo 11 agora. É que é muito conteúdo, gente. Esse livro de Deuteronômio, ele tem muito conteúdo, porque ele é o que? Um remember, né? Ele vai contar a história do povo durante aqueles 40 anos. Então tem muito ensinamento nesse livro aqui. Eu sou assim, eu amo muito esse livro aqui. Mas vamos lá. E o Senhor, teu Deus, has tiver dado diante de ti. Veja, o agente aqui, quem é? Deus. Deus quem deu, né? Tudo isso, todas essas terras. Ó, para as ferir. E aí vem esse versículo 2 aqui que mexe aqui com a gente, né? Que mexe muito. Ó, diz assim, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Olha isso aqui. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Com os filhos dessas nações, não dará suas filhas a seus filhos, nem tomará suas filhas para os teus filhos. Qualquer pergunta que vocês tenham, estamos sem os comentários aqui, você bote ali, ó, na interrogaçãozinha, tá? No final da live a gente vai falar um bocadinho também sobre isso. Sobre as perguntas aqui, tá bom? Que vão surgindo aqui. Pois eles fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes farei. Derribareis os seus altares. Olha só o que o Senhor está dizendo. Assim lhes fareis. Ele é o agente, ele está dando a ordem e ele está dizendo como deve ser feito aquilo que ele está dizendo para que eles façam. Vejam só. Porém, assim lhes fareis. Derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimarei as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Eu não aguento isso aqui, gente. Vamos terminar até o 11, tá? Ele está dizendo, vamos terminar até o 11. Mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Tá vendo como é bom a gente fazer uma leitura de forma sequencial? Olha aqui o que ele está falando. Se eu pego uma leitura dessa e leio pontualmente aqui, eu fico perdida na história.
Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam. Fazendo-os perecer, não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Olha isso aqui, gente, nós estamos aí nesse início do livro de no capítulo 7 de Deuteronômio, e já tem muita coisa aqui, né? Primeiro, que são as ordens do Senhor dizendo o seguinte: ei, primeiro que o Senhor vai à frente, o Senhor vai dar aquelas nações para o povo. E o Senhor diz: destrua totalmente essas nações. Por quê? Porque senão vocês vão fazer as mesmas coisas que eles fazem, e as coisas que eles fazem são terríveis. Esses povos, eles faziam idolatria extrema. Eles faziam prostituição espiritual. Eles faziam, era um nível de corrupção extrema. Eles faziam sacrifício de crianças para os deuses deles, né? Eles queimavam crianças vivas para os deuses deles, dentro da idolatria dele. E o Senhor está falando aqui, para que você não se casem com essas pessoas, não se misturem com essas pessoas, porque senão vocês vão passar a fazer as mesmas coisas que eles. Olha isso aqui. Então aqui a gente precisa olhar para um texto desse com a seriedade de um Deus que é santo e totalmente justo e totalmente bom. Eu não posso olhar para um texto desse com os meus olhos e com a minha percepção de amor, bondade e justiça. Porque senão eu vou olhar e vou ter aquela ideia, né? Aquela ideia irreal de que Deus é esse, de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel e o Deus do Novo Testamento é um Deus gracioso. Não, gente, é o mesmo Deus. Ele é simplesmente o mesmo Deus. Não há qualquer variação em Deus, na forma como ele se revela aqui nesse Antigo Testamento e para a forma que ele se revela. Ele é exatamente o mesmo Deus. Está dentro de um processo de revelação de quem ele é. Então a pergunta que eu posso fazer aqui não é assim: ai, que Deus é esse, né? Deus foi cruel? Né? Essa é a pergunta. Que Deus é esse? Há crueldade em Deus? É um Deus cruel que se revela no Antigo Testamento? Não, essa não é a pergunta que devemos fazer, mas a pergunta é: o que Deus quer revelar do seu caráter ao fazer aquilo que ele faz? Essa é a nossa busca por conhecer quem Deus é, por saber quem ele é e se submeter à sua soberania, à sua autoridade máxima. Ele é absoluto sobre tudo e sobre todos. Então, tudo que ele faz é dentro de quem ele é. Revela quem ele é. E ele é totalmente bom, totalmente amável, totalmente misericordioso, totalmente justo e totalmente santo. Então, o que eu posso ver sobre quem Deus é aqui nesse início de texto, onde vem com esse versículo 2 aqui, totalmente a destruirás. Aí você olha e fala assim: Deus fez assim e falou, vamos, destrua esse povo totalmente. Não, não. Porque o Senhor já tinha dito que essa nação era uma nação má, era uma nação terrível. E se a gente vê, não foi assim. Não. Foi até que as taças fossem cheias. Foi muito tempo que o Senhor ainda permitiu para que esse povo pudesse se voltar para ele, mas não quiseram saber. Volte lá em Gênesis 15. Volte lá. Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 16. Anote aí. Olha isso. Meu Deus, gente. Olha isso aqui. Isso aqui, esse texto aqui, que a gente vai ler dentro dessa compreensão e do entendimento do que o Senhor está falando lá
através de Moisés. Nós estamos, presta atenção aqui comigo, lá na época de Moisés, no texto que nós estamos lendo, lá em Deuteronômio, nós estamos aproximadamente no ano 1400 antes de Cristo, tá? 1400, 1500, vamos colocar assim mais ou menos, antes de Cristo. Nós estamos aqui, nesse texto aqui, de Gênesis, na história de Abraão, no ano 1000 antes de Cristo. Desculpa, 2000 antes de Cristo. E quando a gente vê que se passaram aí 400 anos, né, dessa promessa que Deus deu a Abraão, até o cumprimento dela, onde eles vão entrar na terra prometida. Veja, passaram-se aí aproximadamente esses 400 anos. Então, eu vejo que, olha só, diz assim, ó, capítulo 15, versículo 16. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha isso, gente. Aqui a gente vê que o Senhor já tinha dito que ia acontecer, né? O Senhor já tinha dito que essa ira, olha, a iniquidade na quarta geração, ou seja, iam passar todos esses aproximadamente aí os 400 anos, né? Que foi o que passa de Gênesis, da promessa de Abraão até depois que vem os filhos, os patriarcas, entra Moisés. Então, quando a gente vê toda essa contagem do tempo, nós temos esse período. Então, a gente vê a promessa de Deus se cumprindo por algo que o Senhor já tinha dito. Onde esse povo, a iniquidade desse povo ia crescendo mais e mais. Deus deu uma promessa a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Nasce o filho dessa promessa, né? Nós vimos que nasce Isaac. E aí a gente vê que esse povo vai crescendo, vai se multiplicando, né? E a gente vê que esse povo entra no Egito por causa de José. E a partir dali, o povo entra na escravidão, que começa a se contar aí esses 400 anos. E aí nós entramos nessa história aqui. E a gente vê que esse foi o momento onde Deus estava cumprindo. Por quê? Porque a taxa de iniquidade, a corrupção absoluta que eles tinham. Deus fala, vamos destruir, vocês vão destruir totalmente. É Deus quem está falando. Porque senão esse povo ia fazer o que essas nações estavam fazendo. Por isso ele diz, não se misturem, porque senão eles vão te desviar. E eu acho muito lindo esse versículo 6, quando ele diz assim, ó, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. É o povo escolhido de Deus para revelar para as demais nações quem é Deus e como se relacionar com esse Deus que é santo. Então, a gente vê isso daqui. Versículo 12 diz assim, ó. Será, pois, que, se ouvindo esses juízos os guardares e cumprires o Senhor teu Deus, te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar também, abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal e o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas na terra, que sob juramento teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos
que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás aos seus deuses, pois isso te seria por cilada. Olha aqui o que ele está dizendo, né? Se disserdes no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e todo o Egito. Então ele está se lembrando daquilo que Deus fez já no Egito, né? Como uma nação sim poderosa, o Egito, e Deus fez com que esse povo tivesse liberdade ali, né? Então isso era um milagre total. Então ele está falando, lembrem disso, daquilo que o Senhor já fez, das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas e mão poderosa e braço estendido com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temem. Olha, além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles. Olha ele dizendo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora essas nações, pouco a pouco. Olha o que Deus fala. Ele vai lançar pouco a pouco de diante de ti. Não poderá destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Lembra que nós já estudamos também sobre isso, quando o Senhor falou isso daqui pela primeira vez? Pois bem, ele vai dizer novamente. Então ele vai destruir pouco a pouco, para que as feras, olha como o Senhor, ele vê tudo, né? Mas o Senhor teu Deus tas entregará e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Olha isso aqui, né? Então, o Senhor, ele vai falar sobre as bênçãos que vão ser decorrentes da obediência que o povo fará a essas leis, a isso que o Senhor está dizendo para que eles façam, né? Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Sim, ele fala sobre destruir todos os povos, sobre matar esses povos. É um texto que nós olhamos para a nossa é bem, quando Deus diz, destruam todas as nações, ele quer dizer matar? Sim. É bem difícil de nós lermos um texto desse, tão denso, com o nosso entendimento de hoje. O importante, é bem difícil mesmo, né? Porque nós hoje lemos um texto desse e isso está muito distante de nós, e realmente está distante de nós, né? É um texto onde falam sobre essas guerras, sobre a gente vê o próprio Deus falando para matar todos aqueles povos. E uma coisa importante que a gente tem que ver, que essa situação aqui, sabendo que Deus, ele é justo, ele é santo. Então, eu não posso colocar em xeque aqui a santidade e a justiça de Deus. Qual que é o caminho que eu tenho que ter quando eu leio um texto desse? Primeiro, eu tenho que ler sem colocar qualquer dúvida sobre o caráter de Deus, que é santo e justo. Eu preciso ler isso e procurar, através do Espírito Santo de Deus, né? Porque é o entendimento que o próprio Espírito Santo de Deus vai nos dar, para que a gente possa
conseguir enxergar a revelação de quem Deus é em seu caráter justo, bom e santo. Então, diante de um texto desse, eu vejo que esse texto, ele não é um texto normativo. Ele não é um texto que vai tratar para nós de uma situação, uma circunstância que é uma norma de Deus. Não. Tanto que ele é muito pontual. Ele é muito... Deixa eu ver aqui. Olha. Deixa eu ver. Aí. Ele é um texto pontual. É algo com propósito. Então a gente vê que Deus, ele age na sua justiça com propósito. Né? Então, qual é o propósito? Primeiro, eu vejo que isso daqui não acontece assim. Não é que Deus, simplesmente... Não. Passaram-se aí mais de 400 anos. E esse povo ia cada vez pior. Vocês lembram o que aconteceu? E aí a gente entra dentro de um panorama da história bíblica redentiva de Deus. Vocês lembram por que Deus envia o dilúvio? Porque o povo estava se corrompendo de uma forma terrível. Aqui seria momento para Deus mandar outro dilúvio. Mas ele é fiel à sua palavra. E ele já tinha dito que ele não mandaria mais o dilúvio. Vocês lembram que ele falou isso? Então, quando a gente vê que as coisas aqui eram terríveis, e Deus, então, na sua justiça, ele fala, por quê? Porque senão isso ia contaminar todo mundo. E aí que o povo estava todo perdido mesmo. E ainda assim, eu vejo que dentro disso, esse Deus teve longanimidade, Deus esperou. Passaram-se mais de 4 gerações, mais de 400 anos e nada. O povo ia de mal a pior. A gente vê que isso aqui não era um padrão de Deus. Não, gente. Isso não é um padrão, isso eu tenho que ler como uma forma pontual. Era algo que estava acontecendo dentro daquele contexto, naquela história, naquele momento. Então isso não é uma norma, não é um texto normativo de Deus. Então eu preciso ler isso com esse entendimento. Então foi um evento que aconteceu de forma específica no plano de redenção de Deus. Porque existe um povo, como ele está dizendo aqui, um povo que ele escolheu, um povo que carrega a semente daquele que traria vida e salvação para todos os povos. E essa semente precisava ser preservada. E estando aqui junto com esses povos eliminariam. Vocês entendem isso, gente? Então, quando a gente vê isso daqui, eu preciso ler com uma leitura olhando para o Senhor e não para o meu padrão, para o meu padrão de justiça. Então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Meu Deus, surgiu um monte de pergunta. Isso, julgo desigual. Olha, deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Nossa, gente, um monte de pergunta. Tá, eu vou fazer assim, no final eu falo mais. Eu queria falar algumas perguntas desse capítulo aqui, né? Que tem esse texto aqui, eu espero que possa de alguma forma, e é aquilo que eu digo, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nem sempre nós vamos entender tudo, e praticamente, né, é muito difícil a gente ler a palavra e entender tudo, é o que eu sempre digo, continue lendo, né? Não desista da sua leitura bíblica porque você não entendeu alguma coisa ou porque você julgou a partir da sua justiça quem Deus é. Não faça isso. Não faça isso. Não julgue Deus a partir da sua justiça. Não. É por isso que ele nos chama à submissão, né? A ele. A nos rendermos a ele, a quem ele é. Aqui foi um ponto específico com o propósito de Deus dentro do plano redentivo, onde sim, haveria a semente que traria vida. Haveria a semente que traria a salvação.
Essa semente precisava ser preservada. Então, e a gente vai ver com o passar da história, e aqui eu já vou dar um spoiler, porque nós vemos essa história aqui no livro de Deuteronômio, e nós vamos ver que o povo, ele não recebe essas bênçãos aqui, como o texto está dizendo na sequência a partir do verso 12, porque eles desobedecem a essas leis do Senhor. Eles desobedecem a essas ordens do Senhor. Eles se misturam sim com esses povos. Eles não eliminam as nações e eles passam a fazer as mesmas coisas que essas nações estavam fazendo. Eles fazem as idolatrias, eles levantam postes ídolos. Eles fazem o adultério espiritual. Eles são infiéis a Deus. Eles começam a sacrificar os seus próprios filhos aos deuses. Sim, eles começam a fazer isso. Então, capítulo 8, diz assim. Então, depois de dizer isso tudo, hoje nós teremos uma cereja do bolo, gente, que eu não sei. Não, é demais. Olha, então vamos lá. Capítulo 8 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Olha o que ele está dizendo aqui. Cuidem de cumprir todos esses mandamentos, para que vivais e multipliqueis, e entreis e possuais a terra. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meu Deus, olha isso aqui, gente. Esse texto, ele é sensacional. Vamos ler o versículo 4 ainda, a gente vai falar um bocadinho sobre ele também. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o seu pé nestes 40 anos. Então, a gente vê que esse texto de Deuteronômio 8, ele vai falar o propósito de Deus ter feito com que esse povo peregrinasse pelos 40 anos no deserto. A gente vê que existe aqui, olha, guiou pelo deserto esses 40 anos. Para quê? Para que os 40 anos? Foi simplesmente para dar como é que fala? Ai, gente, me foi a palavra. Para brigar com esse povo, né? Não era essa palavra que eu queria. Para dar uma lição para esse povo, porque eles não acreditaram em Deus. Será que foi só por isso? Foi porque os espias entraram na terra, não confiaram? Agora vocês vão ver. Foi por isso? Não. Porque há propósito em tudo que Deus faz. Então aqui nós vemos. Veja, recordar-te-á no caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Primeiro propósito. Bote aí. Para te humilhar. Para que é essa? Para te humilhar, né? Quando a gente vê isso, o Senhor está querendo fazer o que com esse povo? O Senhor está querendo quebrar nesse povo a sua autossuficiência. De que eles podem fazer o que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem. É Deus quebrando essa autossuficiência. É para os humilhar. E a gente olha esse texto e fala, meu Deus,
Quantos desertos nós passamos nos dias de hoje. E o Senhor também está agindo da mesma forma. Quebrando a nossa autossuficiência. Nosso achismo de que nós podemos, de nós somos capazes. E muitos desertos nossos, o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos quebrando. E aí tem mais, ele fala assim, ó, para te provar. Eu acho muito maravilhoso, porque esse provar de Deus, isso eu falo muito, gente, eu falo muito para as meninas aqui em Curitiba, nas nossas reuniões de estudo bíblico para mulheres, as mojes. Falo muito aqui em casa para os meus filhos e para mim, muito para mim. Sabe, porque o Senhor, as dificuldades, elas vão provar o nosso coração. São os momentos difíceis que passamos que vai revelar o que de fato está no nosso coração. Sabe, porque às vezes nós dizemos coisas lindas, né? Nós, para falar, meu Deus, a gente fala o evangeliquez fluente. Nós falamos o evangeliquez fluente, falamos coisas lindas espirituais. E para aqueles que nos ouvem, meu Deus, a fortaleza em pessoa. Mas são os momentos de deserto, são os momentos de pressão que vão expor o nosso coração, de fato. São os momentos de pressão, são os momentos de dificuldade, são os momentos de deserto que realmente vão expor como está o nosso coração. Vão provar como está o nosso coração. Se está alinhado aquilo que eu falo. Ele diz assim, ó. E o Senhor vai, ele diz assim, né, no versículo 3, ele te humilhou, deixou ter fome, mas te sustentou com o maná. Ele diz assim, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, o Senhor aqui, ele está ensinando também. Então vejam, olha tanto propósito que nós encontramos nesse texto aqui, o propósito do deserto. Então nós encontramos aqui para te humilhar, para te provar e para te ensinar a depender de Deus. Porque não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. E esse texto não está aqui por acaso. Porque nós vemos o próprio Jesus Cristo mencionando. Vamos ver? Vá lá para Mateus, deixa a cordinha aí, ó, a cordinha da sua Bíblia. Você deixa aqui e agora a gente vai lá para Mateus, no capítulo 4, no versículo 4. Abra lá comigo. Esse texto de Mateus, no capítulo 4, nós vemos Jesus sendo tentado, né, no deserto. Lembra? Gente, eu vou até abrir um pouquinho aqui, ó. Mas eu já fecho de novo. Porque eu não aguento isso daqui. Nós estamos lendo um período onde o povo passou 40 anos no deserto. E o Senhor vai trazer o propósito, vai trazer ensinamento desses 40 anos. Humilhar, te provar e te ensinar dependência. E aí, quando olhamos para o ministério de Jesus, que se inicia onde? No deserto. 40 dias ele passa no deserto. E aí ele foi tentado por Satanás. E uma coisa impressionante é que Jesus, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Ele foi levado pelo Espírito de Deus para esse deserto. E quando ele está lá, 40 dias, o povo passou 40 anos. Eu vou te provocar, eu vou te provocar uma leitura cristocêntrica. E aí a gente vê aqui o versículo 4 de Mateus 4, nesse tempo de Jesus sendo provado no deserto. Ele diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Jesus menciona. Jesus menciona parte da lei de Deus. Ele menciona o próprio texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Um texto escrito 1400 anos antes de Jesus. Jesus o menciona quando ele foi tentado no deserto. Sabe? Porque nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo assim, não é sobre o pão físico, não é sobre a sua necessidade física, mas é sobre o pão vivo que desceu do céu. É por isso que ele mesmo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não aguento, gente. Então, no versículo 5, ele diz assim, ó. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Versículo 6. Guarda os mandamentos. Diz assim, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Gente, quando nós lemos, olha, e aí eu quero dividir isso com vocês, olha, eu fico até tremendo, porque isso aqui é tão profundo. Porque eu vou ler o texto dentro do contexto. Eu vou ler o texto dentro do momento desse plano aqui de redenção do Senhor. Nós temos aí Moisés, que não vai entrar na terra prometida. Ele está falando para aquela nova geração toda a lei que já havia sido dada. E quando ele diz aqui, depois de 40 anos no deserto, gente, vocês entendem isso? Depois de 40 anos no deserto, depois de 40 anos roendo o osso, depois de 40 anos vivendo na dependência, um dia de cada vez, de não saber o que haveria no dia seguinte, 40 anos assim. Mas na esperança da promessa de Deus, que ele está dizendo aqui, ó, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Meu Deus! Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. E nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Meu Deus do céu! O que é uma palavra dessa para um povo que passou 40 anos no deserto? Se não é meu Deus, no mundo inteiro visível, não haveria maior bênção do que essa para eles. Sabe, eu não sei o que move o teu coração, mas para um povo que vive no deserto, que passou 40 anos sem saber o que seria do dia seguinte, mas aprendendo a depender de Deus a cada ano, saber que eles entrariam numa terra que está sendo dada por herança para eles, por um Deus que é fiel à sua aliança, apesar da infidelidade do povo. E ele diz, ele faz questão, ei, é uma terra de manancial profundo. Uma terra de trigo de cevada, ou seja, não vai faltar pão. Não vai ter escassez de pão para vocês. Nada vai faltar. E aí ele diz assim. Aí vem o versículo 11. Ele diz assim, guarda-te. Não te esqueças do Senhor, teu Deus. Olha isso aqui, gente.
não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido, estiverdes fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados, os seus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Gente, eu não sei, olha isso aqui. Aqui a gente vê um contraste gigante, gritante entre o deserto e um lugar que Deus está dando a eles de mananciais de águas, onde não vai faltar nada. Vocês veem o tamanho do contraste que há aqui. E depois de dizer todo esse contraste, de falar tudo o que teria naquela terra que Deus estava dando por herança, ele traz um aviso. Agora eu imagino o Moisés falando isso. Ele fala assim, guarda-te. Ou seja, cuida. Para que quando você estiver lá, quando você estiver vivendo nisso, quando você estiver tomado posse disso, morando nas suas casas construídas nessas terras, quando você estiver farto disso tudo, não se esqueça daquele que te tirou do Egito. Meu Deus do céu! E sabe por quê, gente, que fica assim? Porque esse povo vai esquecer. Esse povo vai esquecer, e não só esse povo, como nós também. O problema não é ter, o problema é esquecer. O problema não é ter, gente. O problema é esquecer quem te deu, quem te tirou. Esse é o grande problema do nosso coração. Esse texto aqui só revela a tendência do nosso coração, que é se deleitar nos seus próprios prazeres. Então a tendência do nosso coração que não é bom. Nosso coração não é bom. A tendência do nosso coração é isso aqui. É buscar a Deus quando há falta de algo, quando há necessidade de algo, a gente busca Deus. Mas quando nós estamos vivendo aquilo, nós nos esquecemos dele. Qual é o momento em que você mais busca ao Senhor? E quando vai tudo bem, como é que você se mantém com ele? Veja como somos infiéis. Veja como o problema é nos esquecermos de Deus. Nos esquecemos de quem nos tirou do lamaçal, do poço fundo em que estávamos, de pecado. E aí, versículo 15 diz assim, ó. Então ele diz, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, versículo 14, né, teu Deus, de que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não se esqueça de onde o Senhor te tirou. Não se esqueça. Porque sabe o que acontece? Sabe o que acontece com as pessoas que se esquecem? Da onde o Senhor tirou e está lá vivendo a vida boa, se esquece de Deus, se esquece de buscar a Deus. Isso aí só vai revelar o quê? O orgulho do teu coração, a corrupção do teu coração, a soberba do teu coração, a arrogância do teu coração, a autossuficiência do teu coração. E vai revelar que, na verdade, lá no fundo, de fato, você não depende de Deus, você depende de si mesmo.
E aí? Nós dizemos, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Mas e daí? Tem se esquecido de Deus? Você tem buscado a Deus apenas nos momentos onde o calo aperta? Ou se você tem se deleitado realmente em quem Deus é? Sem se esquecer. E se você consegue ver que tudo que você tem hoje vem das mãos do Senhor. É o que ele disse aqui no versículo 10, ó. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. É uma vida de louvor a Deus. Sobre tudo aquilo que Ele te deu e fez na sua vida. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, de pressão, de dor, de sofrimento. O Senhor está te sustentando. Mas se você estiver passando por um momento muito bom na sua vida, cuide para não se esquecer de Deus. Ele diz assim, ó, porque no deserto te sustentou com o maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. E afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não são os seus diplomas, não são as suas capacidades, não são as suas habilidades. É Deus. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Meu Deus do céu. Porque não só a riqueza é de Deus, como a força que temos para adquirir, para estudar, para trabalhar, vem de Deus. Para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Versículo 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Imagine Moisés dizendo isso, gente. Imagine Moisés dizendo isso. Então, Moisés dizendo para o povo, né, falando novamente sobre tudo isso. E ele traz aqui um alerta grande, né, para esse povo, uma exortação para que esse povo não se esqueça de quem Deus é. Por quê? Porque justamente a tendência do nosso coração, e agora vamos para a cereja, bota a cerejinha aí. A tendência do coração do homem é o quê? É depender de Deus é depender de Deus na dor e se esquecer de Deus na bênção. É isso. Essa é a tendência do nosso coração. É por isso que esse texto está aqui. Para quê? Para nos trazer à memória que o nosso coração é assim, é inclinado para o mal. Nosso coração é assim, inclinado para o mal. Então, eu vejo que o texto bíblico, meu Deus, gente do céu, não aguento esse texto de Deuteronômio. Eu vejo que toda essa história aqui, ela está apontando para Jesus. Para Jesus. Porque quando nós vemos Jesus falando desse texto que acabamos de ler aqui em Deuteronômio, quando ele foi tentado no deserto, a gente vê que Jesus Cristo, ele é o Israel de Deus. Que Jesus Cristo, ele refaz essa história de Israel. Porque Israel, ele não foi fiel. O povo de Deus não foi fiel. Mas Jesus Cristo foi fiel aonde Israel falhou.
Jesus Cristo, ele é o Israel de Deus. Então, aonde esse povo errou, Jesus Cristo, ele cumpre. Jesus, ele foi fiel. E quando eu vejo que o texto bíblico que nós lemos hoje diz assim, ó, porque tu é, no capítulo 7, no versículo 6, disse assim, ó, porque tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. E aí eu vejo que esse é o povo escolhido de Deus, que Deus escolheu para que esse seja o povo que possa revelar para as demais nações quem é Deus e como um povo pecador pode se relacionar com um Deus que é santo. E a cereja do bolo de hoje está no texto que nós vamos ler amanhã e eu já vou trazer para hoje. Que é Deuteronômio 9, versículo 4. Eu quero ler mais um texto depois, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Tá. Ó, a cereja de hoje diz assim, ó, Deuteronômio capítulo 9, versículo 4, a partir do versículo 4, diz assim, ó, quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do seu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. E para confirmar a palavra do Senhor, teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 6 ainda diz assim, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Vai! Sabe, essa terra prometida aqui, que nós lemos de uma forma literal que estava acontecendo, eles entrariam naquela terra ali de maneira física, mas ela está apontando, ela é sombra da Jerusalém celestial, da terra que nós teremos para sempre, da vida que nós teremos nessa nova terra que nós teremos com o Senhor, na vida eterna com Ele. Então isso daqui é sombra e está apontando para a realidade eterna dentro do plano de redenção com o Senhor. Então isso aqui que é sombra, ele está dizendo, ei, não é absolutamente pela sua justiça, não é por aquilo que você faz, não é pela sua capacidade, não é pela retitude do teu coração, não. Sabe por que não? Porque você é um povo de dura cerviz. Porque o teu coração é inclinado ao mal. Porque o nosso coração é inclinado ao mal. E diante daquilo que há em nós, nós não podemos entrar neste lugar. Não. É por isso que Jesus vem e toma sobre si tudo. Ele toma sobre si naquela cruz toda a ira de Deus. E aí que nós entramos, não pelo que fazemos, mas pela graça e pela graça somente. Por quê? Porque somos um povo de dura cerviz. Então, para que fazer as boas obras? E há muita gente que pensa sobre isso.
Há muita gente que pensa sobre isso. Na verdade, não é quase impossível nós entrarmos. Deixa eu falar aqui, ó. Eu vou lendo, parece que é alcançar os céus, tudo bem difícil. Meu Deus, chega a doer saber que pelo que foi lido hoje, é quase impossível. Não, não é quase impossível, não, é impossível. Não há possibilidade alguma de qualquer ser humano habitar neste lugar para sempre com o Senhor, que é totalmente santo. É completamente impossível, não existe possibilidade alguma. E é por isso que Jesus veio. Para que através dele nós pudéssemos adentrar neste lugar. Nesta terra prometida pelo Senhor. Somente em Cristo Jesus. Nada daquilo que nós podemos fazer. Não é pelas nossas boas obras, não. Aí você diz, então eu não devo fazer as boas obras? Isso não é questionável. Sabe por quê? Porque nós somos salvos pela graça para boas obras. Então, por ter sido alcançada por essa graça, a minha resposta a tamanha graça é o quê? Boas obras. As boas obras são resultado da graça que me alcançou. E não meio para a salvação. Ela é resultado. Então, as minhas boas obras, elas vão revelar que eu faço parte desse povo escolhido. As boas obras vão revelar o meu coração submetido a um Deus que é totalmente santo e que ele veio aqui através do Filho Jesus, onde tomou sobre si tudo aquilo que era, tudo aquilo que eu não poderia fazer, você não poderia, o povo não poderia. Jesus veio e cumpriu naquela cruz, para que então sim, nós pudéssemos entrar neste lugar. Não é por aquilo que você faz. Mas o que você faz revela o teu coração. Você entende isso? O que você faz revela o teu coração. Não é pelo que você faz, mas o que você faz revela o teu coração. Então, gente, é isso que nós temos aqui na nossa leitura de hoje. E temos várias perguntinhas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que nós não falamos. Sim. Coisa linda, né? Olha que lindo isso aqui. Oi? Não. Ai, meu Deus, calma aí. Aqui, ó. Olha só. Sempre ouvi falar que somos Israel de Deus, mas nunca ouvi que Jesus era. Olha que coisa linda, né? Jesus também é o Israel de Deus. Como que a gente vê isso daqui, né? Quando eu vejo esse texto aqui, ó. Ele te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. E a gente vê que o Senhor, Deus, Ele escolhe esse único caminho, né? O único que é Jesus Cristo, aquele que é capaz de cumprir aquilo que o Israel não foi capaz. Jesus Cristo cumpre. O que mais? Então é isso, gente. Vocês estão mais, ó. Jugo desigual, né? Fala sobre o jugo desigual. Vocês querem que eu fale as perguntinhas aqui, gente? Nós finalizamos. Eu quero ler mais um texto. Deixa eu ver aqui, ó. Estamos vivendo tempos parecidos, cheios de maldade. Como Deus agiria nos tempos de hoje? É. Realmente nós estamos vivendo esse período, né?
temos vivido desde então, né? Somos um povo que é inclinado ao mal, né? Então, assim, como Deus agiria nos tempos de hoje? Deus age nos tempos de hoje através da igreja, através dos seus. E quando eu vejo um texto desse, onde como que nós podemos trazer esse texto, né, para os dias de hoje? Porque naquele momento a gente viu que o Senhor falava para eliminar aquelas nações, para que o povo não se misturasse, não cometesse aquilo. Então a primeira coisa que eu vejo para os nossos dias de hoje é o seguinte: primeiro é lidar com o pecado de uma forma muito séria. De que Deus fala para não se misturar com o pecado. E o não se misturar é não ser influenciado pelo pecado. E aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa, que muitas vezes nós estamos em lugares onde há pessoas que não conhecem a esse Deus. E por isso o Senhor te chama para ser luz e sal neste lugar. E aí você está trabalhando num lugar e você fala assim: então Deus quer que eu saia desse trabalho porque não tem nenhum crente. Se você sai, você também não é. Porque o chamado do Senhor é o quê? Seja luz e sal neste lugar. Seja você a boca, cumpra o ID de Deus. A missão do Senhor para você é pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho para essas pessoas. Outra coisa que nós vemos diante disso, para os dias de hoje, que são maus, é que quando eu vejo que o Senhor falava, né, de uma forma pontual e normativa nessa história, e nesse momento do povo de Israel, que ele falava para destruir aquilo, então ele traz primeiro a seriedade do pecado, né, não me misturar com aquilo ali, e outra coisa que ele traz é: mortifique o pecado. Porque se você não mortificar a tua carne vai te dominar. Então, olha isso aqui. Aqui agora eu quero trazer isso que nós lemos para os dias atuais. Quer ver? Ó? Vamos lá em Romanos. Já passou aí, gente. A gente já terminou até, né? Mas só respondendo essa pergunta, o que nós podemos fazer nos dias atuais? Vamos lá para Romanos. No capítulo 8, com entendimento sobre essa seriedade com que o Senhor tratava essas nações, sobre esse conteúdo que nós lemos, né? Que eles não se aplicam, não são uma norma para o dia de hoje, mas o que eles podem trazer de ensinamento para nós nos dias de hoje, né? Para nosso entendimento. Olha, vamos para Romanos capítulo 8, no versículo 12, tá? Diz assim, ó: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe, hoje, nós devemos entender que a nossa caminhada é de uma caminhada onde nós estamos mortificando a nossa carne. Esses desejos pecaminosos. A inclinação da nossa carne. Por quê? Porque... E aí, tratando com o pecado de uma forma séria. Porque se eu tolero pecados, e aqui a gente vai falar um pouco sobre isso, da tolerância do pecado. Se eu, né, que é o que eu trago para os dias de hoje, é o quê? Aquele povo, ele não podia entrar ali, se misturar e viver com aquilo, ou seja, não tolere esse pecado. Não, elimine. Para os dias atuais, não tolere os pecados. Elimine os pecados, mortifique a sua carne. Por quê? Se os pecados tolerados, eles irão te dominar. Se os pecados, se eu tolerar pecados,
Não, vamos dizer assim, os pecados tolerados, eles irão me dominar. Olha isso. Faz ou não faz sentido isso? Os pecados tolerados, eles irão me dominar. Faz sentido, né? E por isso ele traz isso para nós, que Paulo diz aqui em Romanos. Que nós precisamos não tolerar, não adestrar pecados. Nós precisamos o quê? Mortificá-los. Mortificá-los. Porque se eu tolero, eu serei dominada por ele. O que te domina? É o pecado ou é o Senhor? Então, gente, é isso que nós já estamos aqui. Passamos um bocadinho do tempo. A próxima live eu vou colocar nos stories aqui o horário e o dia, tá bom, gente? Essa semana na quinta não teremos esses próximos dias aí de maio, as lives às 8 horas da manhã, tá bom? Eu vou colocar aqui nos meus stories à medida que eu vou conseguindo preparar a live com vocês. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe, que a gente possa continuar meditando nessa palavra aqui. Nessa palavra de hoje que parece tão distante, mas ao mesmo tempo ela é tão real nos dias atuais, né? Ela é tão atual para nós, tá? Então, que Deus abençoe. Gente, o outro texto era esse, Romanos capítulo 8, versículo 13, tá? Tá bom, gente? Que Deus abençoe.